Olá, muito bom dia. Esse é mais um vídeo da Casa do Saber Africano. Hoje a gente vai tratar um tema que é absolutamente essencial na modernidade, tem muito a ver com nós, sociedade brasileira nesse momento. A gente vai falar um pouquinho do conceito de necropolítica, né? Não é um tema fácil de falar, tem muitas narrativas permeando esse tema, né? E a gente vai falar como esse conceito tem afetado a vida dos negros aqui no Brasil, né? Então, o que seria necropolítica, né? Não é um tema fácil. Quando a gente fala em necropolítica, né, a gente tende a associar com uma coisa muito difusa, né? Quando a gente pensa no momento atual do Brasil, muita gente está sendo acusado de genocídio, né, pelas práticas dos seus povos, a questão de guerra, a questão de milhões de mortos do mundo por conta da vacinação, então é um tema muito presente nas discussões, mas muito pouco compreendido também. Por isso mesmo que eu pergunto, né? Primeiro, desculpem, né? Deixa eu dar bom dia a todos, né? Apresentando Silvana Barbaric, Paulo Pires, pessoal, dá um bom dia para todo mundo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Caetano. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Bom Paulo. dia, Fih. Bom dia, João. Bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindos ao canal da Casaf. Obrigado, Paulo. Bom dia. Sim, então começando. Afinal de contas, o que é a necropolítica, Si? Bom, necropolítica é um termo que tem origem na obra de um filósofo teórico e político, historiador, intelectual camaronês, Achille Mbembe. O Achille Mbembe, ele vai entender, a partir das reflexões, ele vai dialogar com Foucault e vai dizer que, estabelecendo esse termo, ele vai falar da ideia de que o soberano ele vai ter o direito de definir quem vive e quem morre. E aí, ou deixar viver ou deixar morrer. Sim. Então, ele vai trabalhar o conceito de que há uma prática, né, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, onde um critério, onde uma política de gestão se faz a partir da ideia de que alguns corpos podem não ter importância, logo eles devem morrer, para que outros corpos que têm importância devam sobreviver e devam viver. Então, é uma política, e qual que é o critério que a Achille Mbembe vai dizer que na contemporaneidade vai se estabelecer para definir qual é o corpo que pode morrer? Ele vai dizer que é o racismo. Então, dentro dessa lógica, que é bastante, né, contundente, ele vai dialogar com Foucault na medida em que o caminho de Foucault entende que o corpo é onde está contido todas as técnicas de poder, né? Que é um corpo que precisa, que tem um disciplinamento, porque Foucault vai trabalhar a ideia do corpo a partir das relações do trabalho. Então, é um corpo que tem um disciplinamento, é um corpo que tem um controle nesse estado, no estado. O soberano tem esse controle. Já Achille Mbembe, ele vai dizer que esse controle, esse poder de determinar, né, quem morre e quem vive, tem uma relação com o status político das pessoas. E que dentro do racismo, o indivíduo ele volta a uma redução biológica que desumaniza, uma redução biológica em que você é apenas e simplesmente um corpo. Então, há a subtração da sua identidade, do seu ser político, né? E dentro dessa perspectiva, eu acho que é interessante que o que a gente está vivendo, né, a gente pode identificar alguns elementos da necropolítica. Quando você vê um número maior de pessoas negras, de corpos negros, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, morrer, Sim. né? Ô, Si, e tem Você, alguma obra do Mbembe que fala sobre isso especificamente? Sim. A obra dele, na verdade, ele foi um artigo científico que ele publicou, né?
quando ele trata, eu tenho até aqui, eu acho até que está aparecendo, não está aparecendo aí a imagem? Sim. Que isso. Então, esse é um livro pequeno, tem 30 páginas, e ele estabeleceu nesse livro, na verdade, foi um artigo científico, que ele vai analisar essa perspectiva, que é interessante porque, assim, o Achille Mbembe, ele é camaronês e ele nasceu no momento em um país em processo de descolonização. Depois ele foi estudar na França, né, e ele dialoga, ele tem uma formação extremamente sofisticada, ele vai dialogar com vários pensadores, né? E ele fala francês, inclusive, fluentemente. E depois ele vai e volta e vai dar aula em Joanesburgo, que é um país que passou, né, que a África do Sul, uma cidade, né, na África do Sul, passou pelo processo de racismo que vem do apartheid. Então, todo o percurso dele, né, é um percurso onde a questão da morte dos corpos negros são evidenciados. E ele, então, ele vai, nesse livro, ele vai trazer um conceito, e esse conceito, ele é muito forte. Esse conceito, ele está permeado de muitas questões sociológicas, filosóficas, e, sobretudo, ele está permeado por uma ideia de gestão política, onde o racismo é entendido como uma tecnologia de poder, de expressão de poder. E aí, essa lógica, né, vai se expressar a partir, então, das definições de quem vive e de quem morre. Quando Foucault, quando ele trabalha lá atrás, no Estado, vamos dar um passinho para trás para a gente entender, quando ele trabalha a questão dos corpos e do soberano, na ideia de que lá atrás, no período da idade do absolutismo, o que o soberano fazia? Né? Ele era a definição da vida de todos. Ele devia fazer o seguinte, ele era exatamente o contrário. Ele identificava quem deveria viver, porque ele precisava de uma relação, de manter uma estrutura. Achille Mbembe vai dizer que agora o soberano, ele estabelece quem deve morrer. Então, vocês vejam que isso é uma coisa muito complexa. Sim, sim, e afeta diretamente a questão relacionada à dignidade humana. Porque qual é o critério que ele utiliza para tomar essas decisões, entendeu? Exatamente. E mais do que isso, e além disso, Paulo, além do critério, ele precisa de uma justificativa social em que as pessoas digam, ok, né? É por isso que quando a gente vai ver, por exemplo, a necropolítica se estabelecendo em conflitos entre, nas regiões mais periféricas da cidade, né, e de países, o que a gente vai dizer? Bom, essa população que morreu, ela merecia morrer em alguma dimensão. Então, ok. Né? Então, quando eu, por exemplo, eu tenho... E isso é uma coisa importante, porque essa população, eu também, como cidadã, eu reproduzo a subtração da identidade dessa população. Então, eu falo assim, mas o bandido bom é um bandido morto. Logo, por ele ser bandido, ele não é mais uma pessoa. Ele é apenas uma condição. Uma condição que, como uma questão de um vírus biológico, precisa ser extinto, precisa ser reduzido a nada. Então, quando eu vou, né, e mato, e aí há uma violência de morte de vários, ela passa a ser consentida socialmente, por quê? Porque esses corpos, né, foram deles subtraídos não só a sua identidade social, mas a sua identidade política, a sua essencialidade. Perfeito. Então, está justificado.
E aí, nesse caso, Paulo, se falou, né? A gente tinha a relação de súdito com monarca, hoje é o cidadão, ele não precisa responder a ninguém, mas lhe é retirada a cidadania, né? Como é que ficaria o aspecto filosófico nesse caso? Bom, João, e se para abordar esse tópico, e assim foi muito feliz em falar do grau de complexidade desse tema relacionado à necropolítica, eu peguei um artigo que é publicado numa revista eletrônica da Universidade Federal do Maranhão, num caderno chamado Zygmunt Bauman. E lá ele trata esse tema, fazendo uma comparação entre um dos autores desses artigos dentro desse caderno, que ele faz algumas considerações sobre o que é feito em relação a capitalismo e à pandemia. E é interessante notar que tem um filósofo e sociólogo italiano com o nome de Maurizio Lazzarato, e ele faz o seguinte apontamento, com base num texto que ele é muito reflexivo, ele descreve com detalhes quais são os desdobramentos sociopolíticos e culturais do posicionamento do Estado hoje em relação à pandemia. Em especial, falando um parênteses em relação ao que se falou, das pessoas que devem viver e que devem morrer com essa política, fechando esse parênteses. E o que acontece? Isso tem um impacto direto no sistema de saúde, que é o nosso SUS. Ou seja, eles chegaram a um critério de quem é que vive e quem é quem morre, por conta dessa pseudo-política e esse pseudo-política pública. Bom, e por fim, nesse caderno, ele aponta quais são as necessidades de se estabelecer, com base nisso, considerações para que nós tenhamos um sistema sustentável de saúde, privilegiando a vida e não a economia. Mas, fazendo alusão sobre o aspecto de ordem eminentemente filosófica, eu trouxe aqui 2 exemplos baseados em Jeremy Bentham, que trata do utilitarismo, baseado numa filosofia consequencialista, e também Immanuel Kant, que tem a teoria dele kantiana. Bom, respectivamente, o que eu quero dizer com isso? Na filosofia consequencialista do Bentham, ele diz que o ato ou um procedimento é correto quando produz o que nós chamamos de felicidade. Ou seja, é uma forma de você fazer com que a decisão seja pautada nesse item. Qual seja? Tem o exemplo do bonde, onde esse bonde está num trilho e lá tem 5 pessoas. Na visão consequencialista, desvia o bonde para onde tem uma só pessoa também, e esse bonde vai passar onde tem uma pessoa salvando 5 vidas. Essa é a teoria consequencialista de Bentham. No caso de Kant, não. Ele prefere continuar o bonde, independentemente da quantidade de pessoas que serão afetadas por essa decisão. O que nos remete a várias questões legais para fazer vínculo à pergunta do João, sobre a ótica filosófica e jurídica. É importante dizer, João, e sim, que fazendo uma alusão dessa teoria filosófica do Jeremy, a Universidade de Oxford trabalha dentro dessa perspectiva com o que nós chamamos de imunidade de rebanho. Ou seja, deixa contaminar e vamos ver quem sobra, e aí está todo mundo, como que eu posso dizer, inafetável pela pandemia. Já no College of London, é ao contrário. Eles defendem a técnica do isolamento, até isso fazendo alusão à teoria kantiana, que nós tenhamos uma vacina que seja, ou alguma forma de tratamento que previna essa questão relativa à pandemia. E o que isso implica sobre a ordem legal? A nossa Constituição, João e Si, no artigo 37, estabelece que alguns fundamentos devem ser preservados na tomada de decisão do Estado, como o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, que já afeta a decisão que a Si falou,
do Achille Mbembe e também do Foucault, de moralidade, da publicidade e, em especial, da eficácia. Só que a tomada de decisão do Estado, ela não pode afetar o princípio que está lá no artigo 1º, inciso 3º e 4º da nossa Carta Magna, que é a dignidade humana. Não pode relegar isso a um segundo plano só em função dessa decisão legal. O Estado, que é o governo, tem que considerar essa perspectiva. Bom, de uma forma ou de outra, João, o que acontece é que essa decisão ela vai afetar as classes mais vulneráveis. E essa classe mais vulnerável é que, geograficamente e politicamente, em função dessas decisões, vai ser a mais afetada. Por quê? Porque a política atual está baseada em quê? Todo mundo ouve falar no tal do negacionismo. E o que vem a ser esse negacionismo? Porque ele vai além do boato, ele vai além da fake news. Ou seja, é um sistema de crenças que sistematicamente ele nega o conhecimento objetivo e científico e critica de forma pertinente as instituições que trabalham com os fatos verdadeiros. E eles usam o que nós chamamos de desinformação. E essa atitude do Estado, em especial na figura do representante maior do nosso país, que faz isso de forma reiterada e sistemática, por princípios político-ideológicos, muitas vezes, inclusive, ocultos, eles fazem com que nós tenhamos aí uma espécie de holocausto na periferia. Por quê? Pelo nível de estudo do nosso país, pelo grau de informação, essas pessoas são levadas a esse tipo de conduta, desacreditando da ciência. E por falar em negacionismo, eu acho que o João pode me ajudar um pouquinho nisso aí, né, João? Tá certíssimo. Obrigado, Paulo. Não, é importante o que o Paulo vem dizendo, porque é o seguinte: primeiro, não é uma política oficial a necropolítica, como a Si também falou. Ela é um desdobramento do que o governo faz, ou principalmente quando ele deixa de fazer alguma coisa, né? Quando é a sua função constitucional, como o Paulo colocou, quando ele deixa de agir, por exemplo, no sentido de adquirir a maior quantidade possível de vacinas, ele está praticando uma política de extermínio no sentido que ele deixa a população mais vulnerável à mercê aí do vírus, né? Quando ele diz, olha, vão trabalhar, a vida continua, é só uma gripezinha, afinal de contas um dia todo mundo vai morrer, ele expõe aqueles que precisam sair porque eles precisam subsistir, né? Então, nessa lógica, isso tem tudo a ver com a necropolítica, quem está se expondo mais? Né? Quem será? Essa população periférica que tem que sair mais, que tem que se expor mais, né? E que se expondo mais, ela acaba morrendo muito mais. Então, tudo aí é um pano de fundo, é um contexto para essa necropolítica, né? Então a gente vai aproveitar agora para falar um pouquinho sobre essa linha do tempo da Covid no Brasil, né? Vocês já perceberam que há uma correlação muito direta entre necropolítica e entre a Covid-19 no Brasil. Então vamos ver um pouquinho o panorama de como está acontecendo isso no Brasil. Então coloquei uma arte aí para vocês da linha do tempo da Covid no Brasil em 2020. Então vamos relembrar. Em 26 de fevereiro de 2020 foi o primeiro caso de Covid confirmado no Brasil. No dia 11 de março, a OMS decreta oficialmente pandemia mundial de Covid-19. 2 dias depois, o estado de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro suspendem a aula e aí a coisa começa a tomar outra dimensão. No dia 17 de março, por exemplo, é a primeira morte confirmada de Covid-19 no Brasil. E aí, num primeiro momento, a Covid começa a se alastrar no Brasil, né? Os números, eles são altos, mas ainda não chegamos num número absurdo, como a gente vai ver mais tarde, mas eles começam a crescer de maneira muito exponencial, né? Para vocês terem uma ideia, no dia 19 de junho de 2020, o Brasil chega a 1 milhão de infectados. Então, a 1 milhão de infectados no Brasil, no dia 19 de junho, tá? É importante a gente guardar essas datas. No dia 8 de agosto, né, o Brasil chega a 100 mil mortes oficiais por Covid-19, tá? No dia 8 de agosto, portanto, passado aí basicamente 5 meses depois da decretação da pandemia pela OMS. Então, seguindo agora, fala, Paulo.
Inclusive, depois lá na frente eu vou falar sobre o que é esse conceito de pandemia pela OMS. Perfeito. Então vamos seguir para ver em 2021. Vejam o desdobramento. Nosso último número foi 100 mil em agosto, né? Vamos seguir agora para o gráfico de 2021. Então vejam lá. No dia 7 de janeiro de 2021, o Brasil chega a 200 mil mortes oficiais por Covid. Então vejam, o tempo ele vai diminuindo cada vez mais. No dia 14 de janeiro, há talvez o caso mais dramático que aconteceu até agora, que foi o caos em Manaus por conta da falta de oxigênio. Né? Muitas e muitas pessoas morreram. A cidade de Manaus ficou mais de 20 dias sem oxigênio, né? E isso aí comoveu demais o Brasil. As pessoas morriam por falta de ar, elas nem chegavam ao hospital, elas morriam em casa. Foi talvez o momento mais dramático da pandemia no Brasil. Isso foi em 14 de janeiro. No dia 17 de janeiro, a Anvisa aprovou o registro emergencial das vacinas AstraZeneca e coronavírus. Veja, estamos falando de 17 de janeiro de 2021. Tá? Lembrem-se das datas que a gente disse antes, da decretação da pandemia, e agora, 10 meses depois, nós temos o registro emergencial das primeiras vacinas. E aí as mortes já tinham dobrado, de 100 para 200 mil, né, João? E aí, Paulo, veja o seguinte, no dia 23 de fevereiro, né, a Anvisa está aprovando o uso definitivo da Pfizer, mas aí no dia 24 de março, vejam, os prazos vão diminuindo, o Brasil já chega a 300 mil mortes. As pessoas começam a morrer num prazo muito menor, né? Então aí, de janeiro para março, nós temos uma diferença de 2 meses e meio, nós já temos 300 mil mortes. E para finalizar, até o momento, no dia 29 de abril, vejam, o prazo é menor ainda, nós temos 400 mil mortes. Então o que está acontecendo e está muito mais perceptível agora, nesse momento no Brasil? A quantidade de pessoas que estão morrendo, ela vem numa progressão geométrica muito maior. Né? A gente demorou um certo momento para atingir 100 mil, mas daí para 200, 300 e 400 foi um prazo muito menor. E se a gente continuar nesses prazos cada vez menores, né, a gente vai ter aqui um número absurdo, mas parece que isso não comove muito as pessoas. Né? Esse número gigantesco, né, quase 500 mil de mortes, que é o que a gente tem hoje, 430 mil, não parece ser tanta coisa. Mas é importante mostrar que esses números estão aumentando cada vez mais. É isso que está acontecendo. E agora, para dar uma sequência no que a gente está dizendo, vejam, isso está afetando uma população em especial no Brasil, é uma coisa que as pessoas não estão levantando. Quem está sendo o grupo que mais está morrendo no Brasil? A gente vai trazer uns dados aqui, todos eles com fontes para vocês verem. Vejam, primeiro dado para trazer para vocês é a esperança de vida ao nascer. Então tem um gráfico aí que está mostrando o nível Brasil é 76,3 anos. O estado de São Paulo, né, é um pouco maior que a média do Brasil, é 78,6. Então fiquem com esse número. No Brasil, a expectativa de vida ao nascer do brasileiro é de 76,3 anos. Não é um número baixo, tá? Que fique claro isso. Agora vejam, vamos pensar um pouquinho o inverso. A idade média ao morrer, vejam, a gente está pensando diferente. Então, a perspectiva que as pessoas têm em morrer na cidade de São Paulo, a idade média ao morrer é de 67 anos e meio. Agora, o que eu queria chamar a atenção de vocês é esse gráfico que vocês estão vendo aí. Nós pegamos regiões da cidade de São Paulo, que é onde nós tiramos a nossa base, né, para fazer essa prova. Então, por exemplo, na zona norte de São Paulo, nós temos um bairro mais central, que é Santana. A idade média ao se morrer no bairro de Santana, na zona norte, que é um bairro central, é de 75,4 anos. Na Brasilândia, que é a mesma região de Santana, zona norte, uma região só que mais periférica da região da zona norte, é de apenas 60 anos. Se a gente pegar a zona sul, a coisa é pior ainda. Moema, idade média ao morrer, 80,6 anos. Jardim Ângela, 58,9. Então o que vocês estão percebendo é o seguinte, essa idade média ao morrer na cidade de São Paulo, ela está pegando os extremos. Mas o que está sendo demonstrado dentro da cidade de São Paulo, vive-se muito nas regiões centrais, mas nas regiões periféricas, que por acaso é onde se concentra a população negra e parda, a expectativa de média é muito menor, é uma diferença de quase 20 anos na Zona Sul. Né? O que tem a ver isso? Isso prova o seguinte, há os lugares onde as pessoas são autorizadas a morrer. Né? Elas têm uma expectativa de vida que não alcança, veja, se a expectativa de vida no Brasil é 76,3, a pessoa morre antes dos 60, alguma coisa está acontecendo.
tá? E Diga-se. Caetano, acho que é interessante colocar, Caetano e Paulo, o seguinte, que quando você faz esse mapeamento tão importante, às vezes, equivocadamente, a gente pode naturalizar isso, né? Isso. Como sendo natural. Então, assim, em condições mais distantes, você tem menos acesso, então há uma probabilidade maior de morte. E está dado. Mas o Achille Mbembe, na necropolítica, ele vai dizer que existe uma relação entre o poder e a morte. E Sim. que é um poder político que se apropria da morte como objeto de gestão. Então, há uma gestão, logo, há uma relação, né, muito bem elaborada, meticulosamente arquitetada, para estabelecer dados estatísticos como esse. E aí, e como isso vai se dar, né? Ele vai trabalhar essa ideia também. Ele vai dizer que nesses locais onde nós tivemos esse afastamento, né? Nós temos esse afastamento dos corpos, se lá eles ficam, eles morrem lá, e nós, aqui deste outro lado, nesses outros bairros, ou não percebemos, ou identificamos como sendo algo naturalizado, né? Ou dentro da lógica do Achille Mbembe, bom, se eu estou viva, ok, que o outro esteja morto, ou seja morto, para que eu possa viver. E aí a gente vai trabalhar com essa lógica, né? A gente vai encosta em um outro paralelo, que é a relação do darwinismo social, né? Quando os corpos que se adaptam melhor à sociedade, às condições impostas pela sociedade, o que está acontecendo? Eles merecem viver em relação àqueles que não se adaptam, né? Ou aqueles que não exercem as atividades, não se posicionam corretamente. Então, a culpa é dele, que não consegue sobreviver. E aí a gente vai cunhando uma sociedade, né, daqueles que testemunham a morte e daqueles que morrem. Sim. E ainda nós temos hoje, agora, um outro veio, daqueles que conseguem sobreviver à morte. Então, isso é uma relação de Estado, né, que tem uma crueldade expressa, se a gente for falar em filosofia, mas tem também uma assertividade muito grande, né? Por quê? Porque na medida em que eu estabelecer que aquelas pessoas elas podem morrer, que aqueles corpos podem morrer, e eu acho que a pandemia ela também tem que nos levar a refletir sobre isso. O que tem acontecido é que a condição, pensando no conceito do Achille Mbembe, né, que são o racismo é o elemento de corte para a morte, para a vida. Quando a gente pensa que há uma quantidade, né, o Caetano estava colocando aí os números tão chocantes, né, da morte pela Covid, a gente está vendo o quê? A gente está vendo que o ser negro passou a ser uma condição de quem não tem condição. Exatamente. Então, assim, quem não tem condição de conseguir um hospital, quem não tem condição de conseguir uma vacina, né? Ela é uma pessoa que pode morrer. Exato, Si. E aí isso se traduz da seguinte maneira, Si. A população negra, ela tem menos tempo de ir, por exemplo, procurar o sistema público de saúde. O sistema público de saúde está mais longe dessa população, portanto, ela não pode, ela acaba abrindo mão da prevenção na saúde, ela acaba não tendo acesso ao diagnóstico da sua saúde, ela tem um emprego, ela tem uma menor renda, ela tem mais empregos informais, ela tem que se expor mais porque ela precisa do transporte público. Então vejam só que cruel isso. Quando a população é obrigada a se expor por subsistência, tá aí mostrado quem tem o direito de, aliás, quem tem o dever, vamos assim colocar, de morrer, né? Isso tem a ver com necropolítica. Então, quando os políticos dizem, não, todo mundo tem que se expor porque um dia todo mundo vai morrer, ele está dizendo, todo mundo tem que se expor àqueles que precisam.
Óbvio, a população que pode ficar em casa fazendo home office e não precisa se expor tanto, ela vai estar se prevendo. Então fica muito claro a quem se dirige essa política. Então é isso que nós estamos falando quando falamos sobre necropolítica. É a população que tem o direito de ficar em casa e se prevenir com aquela que é obrigada a se expor. Isso é necropolítica. E aí vamos trazer mais uns dados só para encerrar, para ficar muito claro que isso que a gente está dizendo com dados, porque essa foi a nossa preocupação. Vejam, aí há uma curva das pessoas que foram afetadas por gênero e etnia na cidade de São Paulo, fonte da Secretaria Municipal de Saúde. Então vejam, para uma taxa de 100 mil habitantes, morrem 345 homens negros. É disparado o grupo que mais se expõe à taxa de mortalidade na cidade de São Paulo por Covid-19. 345 por 100 mil habitantes. Os gráficos vocês estão vendo aí. Em segundo lugar estão os homens brancos, 227 por 100 mil habitantes. Depois abaixo estão as mulheres negras, 192 por 100 mil habitantes. E por fim, ou seja, a classe que está mais protegida, das mulheres brancas, que são 123 por 100 mil habitantes. Então, com esse gráfico, fica claro para a gente quem está se expondo aí ao vírus e quem está morrendo, né? Diga, Paulo. E que fique claro que nessa sua exposição, a gente não está dizendo que tem que morrer mais branco ou mais preto. Certo? É que a política de Estado, ou seja, as políticas públicas devem observar como deve ser isso e não geograficamente deixar, como você diz, a morte localizada em determinados pontos. Isso é uma constatação, né, Paulo? E aí, inclusive, a gente está vendo aí um artigo do IPEA que está mostrando, esse estudo foi feito no estado do Rio de Janeiro, né? Ele fez um estudo randomizado com várias classes profissionais e ele chegou a duas considerações muito interessantes, né, que estão aí no corpo do artigo, que são as seguintes. Primeiro, a população negra no estado do Rio de Janeiro, né, que foi onde o estudo foi dirigido, ela tem 39% mais de chances de morrer. Sim, o fato de você ser negro no estado do Rio de Janeiro, pelo menos, dá 39% mais de chance de um indivíduo de morrer do que se ele for branco, por exemplo. Isso explica um pouco o outro gráfico. Outro número interessante que esse artigo trouxe pra gente. Pessoas com nível superior completo, elas têm 44% menos chances de morrer por Covid-19. Aí entra a questão social, questão econômica, né, que ela pode se prevenir mais e que ela pode trabalhar de maneira remota. Então vocês estão vendo esses dois números? A população Sim. negra, 39% mais chance de morrer, e a população de nível superior, onde a grande minoria é de negros, ela tem 44%, quase metade de chance a menos de morrer. Então fica muito claro por esses números quem está se expondo na epidemia. E eu acho que aí fica muito claro a quem se dirige a necropolítica que a gente está dizendo. E aí só para encerrar esse meu bloco, né? O que está acontecendo é tanta gente morrendo no Brasil nesse momento que aconteceu um fenômeno histórico pela primeira vez no estado de São Paulo. Isso é um dado que passou batido por muitas aí pela imprensa, mas acho que é importante dizer. Aí vocês estão vendo a seguinte manchete. Pela primeira vez na história, São Paulo registra mês com mais mortes do que nascimentos. O que a gente está dizendo com isso do nível prático? No estado de São Paulo, mês de abril, morreu mais gente do que nasceu. Isso nunca havia acontecido na história do estado de São Paulo. Portanto, nós chegamos a um grau em que está havendo decréscimo populacional no estado de São Paulo, para vocês entenderem a dimensão do que a gente está vivendo, se é que as pessoas não perceberam ainda, tá? E eu queria aproveitar todos esses dados aí para a gente passar para o próximo ponto, né? Se levantou um pouco aí a questão do darwinismo social, né? Si, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Eu acho que é uma questão que também tem que ser colocada, né? Porque, assim, o darwinismo, ele se baseia, é uma teoria que tenta buscar e compreender as sociedades humanas, né? Então, hoje é um desafio entender a nossa sociedade. E são as relações que estão entre elas. E aí Darwin vai falar para tentar entender as sociedades o que ele chama de uma seleção natural, né? Então, as pessoas, elas conseguem, alguns organismos, né? Eles são mais adaptados, outros organismos têm a maior chance de deixar os seus descendentes, né? E a gente vai fazer um recorte, então, quando a gente fala de darwinismo social, nessa situação que a gente está vivendo agora,
né? Quais são, pelo que você os dados que você aqui compartilhou conosco, quais são as pessoas que têm hoje o direito, né, de deixar descendentes? Qual é o grupo, né, que tem o direito, né, de ter o seu organismo vivo? Então, são questões, né, que são muito sérias. Muito. Quando ele coloca isso, ele coloca como sendo uma ordem social que vai sendo imposta, que vai sendo produzida, né, em resposta a um projeto político. Então, o que eu quero identificar é que a pandemia, ela é um dado que aconteceu, mundial. O Paulo vai dar o conceito de pandemia, não quero me adiantar, mas como cada país está tratando dessa questão, está conectado com uma forma de governar. Como o soberano entende isso? Quais são as políticas que vão ser conferidas para resolver essa questão? Então, e para resolver essa questão, que é tão grave mundialmente, a pergunta que se faz quais são, todos os corpos devem ser preservados? Há uma luta de gestão para que todos os corpos, todas as vidas sejam preservadas? O que o Caetano está nos mostrando é a resposta a essa minha pergunta. Não. Exatamente. Você, não há. Pegando o gancho do que você está falando sobre essas escolhas, com o advento da pandemia, passamos a ter várias opiniões acerca de qual maneira nós devemos tratar esse tema. E por conta dessas várias posições, foram criados o que nós chamamos de falso dilema. Por quê? O que vem a ser um falso dilema? O falso dilema nada mais é do que uma falácia, que é quando se propõe para uma determinada questão apenas duas possibilidades para se resolver esse problema, quando na realidade, não. Na realidade, nós temos várias possibilidades para resolver determinada questão, desde que se debrucemos de forma técnica, científica sobre ela. Seria interessante notar que veio um artigo muito, muito legal, e eu quero crer que o João tem esse áudio aí para mostrar para a gente. Perfeito. Que ele fala sobre uma posição dada pelo MIT e pelo Federal Reserve também. Beleza, vamos colocar então, Paulo, lembrando que uma coisa não precisa contrapor a outra, né? Mas como ela é colocada assim, parece que você só tem duas escolhas. Perfeito, Paulo. Exatamente. Vamos ouvir então um pouquinho o áudio aqui, né? Eles são alguns segundos, é rapidinho, a gente já volta. Vamos colocar um áudio aí pro pessoal. Enfrentamento da pandemia. Uma segunda lição vem das ciências econômicas que mostram que vidas versus economia é um falso dilema. Um estudo publicado em 27/3 por estudiosos das instituições Massachusetts Institute of Technology, MIT, e Federal Reserve Bank, Banco Central, ambas nos Estados Unidos, expõe uma conclusão bastante interessante: as medidas de saúde pública, quarentena, não depreciam a economia, as pandemias sim. Analisando os dados. Aí, Paulo, tivemos um áudio aí, né? E aí, o que você complementa para a gente? E, João, fazendo alusão sobre o momento atual, porque, como se disse, nós estamos vivendo isso, que é o diferente. Não está acontecendo lá na frente, está acontecendo agora, no momento atual. E o que acontece? Esse falso dilema compreende qual é a nossa opção: vamos salvar as vidas ou a economia? Baseado nesse áudio, João, que ele é muito interessante, esse trecho ele tem como forma de embasamento que as medidas de saúde pública, quarentena, não depreciam a economia, mas as pandemias sim, certo?
sobre a ótica da bioética, um artigo muito bem feito da Fiocruz, intitulado Salvar Vidas ou a economia é um falso dilema, ela aponta essa questão com muita propriedade. E o que é interessante notar disso, João? Que existe um artigo da revista Lancet, da Global Health, e eu quero crer que eu tenha comentado sobre isso quando nós fizemos os nossos ensaios, que a recessão econômica ela pode piorar a saúde em países de baixa e média renda, em mercados de tradição historicamente precários e produções sociais fracas, em especial a educação. Motivo pelo qual, quando o João fala, olha, as pessoas negras morrem mais em detrimento das brancas, que têm um nível de educação mais acentuado, em nível de graduação e pós-graduação, porque o ensino fez com que ela, preparada e capacitada, teve a oportunidade de, no momento de crise, trabalhar de forma offline, ou de forma online. E as pessoas das classes menos favorecidas, as que têm que ir para o fronte. Então, essas estão suscetíveis à infecção pela Covid. E, João, tem um ponto interessante que o filósofo Michael J. Sandel, ele aponta, e ele é um jurista notabilizado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e ele discute essa ética sobre essas escolhas entre as vidas e a saúde. Ele participou de uma conferência aqui no Brasil, em meados do ano passado, e ele diz que essa discussão de privilegiar a economia em detrimento da saúde é um exemplo típico, clássico, do que nós denominamos como o falso dilema. Segundo ele, por fim, as medidas de isolamento social implica o que nós chamamos de um cálculo moral, de sacrificar algumas vidas para que nós tenhamos o comércio e a economia funcionando. Bom, como a Ci foi muito feliz lá na frente sobre os aspectos e impactos da economia, da Covid na nossa economia, o dicionário de definições Oxford aponta para que fique claro, porque existe uma dúvida na cabeça das pessoas, o que vem a ser uma pandemia? O interessante notar é que esse dicionário da Universidade de Oxford Language aponta o seguinte: primeiro, o que é a epidemia em si? A epidemia, ela é uma doença de caráter transitório e ela afeta uma localidade só, especificamente. Ao contrário que a pandemia, ela é uma patologia, digamos assim, uma vez diagnosticado, que a amplitude dela não é só local, ela é regional e ela é também global, ela é mundial. Ou seja, se trazendo uma alusão para a área da tecnologia, ela viraliza muito mais rápido, porque é justamente isso, ela é uma pandemia. Agora, o que é interessante notar? Quando da decretação da pandemia pela Organização Mundial da Saúde, como o João salientou, no dia 11 de março de 2020, a OMS ela define a pandemia como, aspas, uma disseminação mundial de uma nova doença, e essa doença ela causa um surto que afeta uma região a priori, depois ela se espalha por diferentes continentes, com a transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Se não houver um processo de bloqueio, ela se alastra e se dissemina com maior velocidade. Vide aí uma nova cepa que nós temos que tomar cuidado, que é a cepa indiana. João? Perfeito. Alguma coisa... Mas um detalhe, hein, João? Diga. Embora eu tenha feito essa digressão, é importante notar que para a gente resolver isso no momento atual, é o isolamento, o distanciamento, o uso de máscara
E a vacinação, que eu quero crer que você fez alguns apontamentos sobre isso. Eu queria fazer uma colocação, gente, nesse sentido, né? Trabalhando aqui a minha questão da necropolítica. Quando o Paulo coloca os dados, o comportamento, na verdade, mais que comportamento, o protocolo, né? Que é o uso de máscara, distanciamento, enfim. E a gente vê, né, aqui, os nossos gestores, o nosso gestor, né? Aqui, exatamente se colocando contra essa posição. Não usando máscara, não se mantendo, aliás, o contrário, promovendo, né, a quantidade cada vez maior de pessoas em todos os eventos feitos. Tem uma ideia que eu queria aqui discutir com vocês, que é da necropolítica, que se acentua, né, nesse comportamento. Quer dizer, eu mereço viver. Nem o vírus pode comigo, né? Então, existe uma hierarquia tão grande aqui, e que quem está ao meu lado faz parte, até recentemente, o próprio ex-ministro da Saúde, né? Também na mesma posição. Então, assim, você identifica pessoas ali que merecem viver, né? E a partir daí, você tem seguidores que acentuam essa lógica. Então, o que eu quero colocar é que o caráter da necropolítica no Brasil, ele é tão intenso, né, que ele é mais até do que fazer morrer, né? É gerar condições para as pessoas morrerem, que é o que a gente está vendo hoje, né? Então, quando o Paulo fala, olha, e como são importantes esses protocolos, nós temos que ficar intensificando a necessidade de uso, né, nas nossas referências cotidianas, mesmo tendo essa contraposição, né, dos altos representantes do governo, mostrando para a gente que não, que você pode aglomerar, que você pode ter um tratamento, um pré-tratamento, né, que não seja a vacina. Então, isso que eu acho que é importante, quando você fala do falso dilema, Paulo, identificar que para o falso dilema ele se estabelecer, ele se alastrar na sociedade, eu preciso de condições, né, que gerem isso, condições que rompam com a lógica da humanidade, né? Sim. Que rompam com a lógica da ciência. Então, eu vou buscando elementos para fortalecer esse falso dilema. Quando, na verdade, o que está sendo feito é a produção de condições para a morte. Então, veja que você tem aí um dispositivo bastante complexo, né? Nesse processo de necropolítica, especificamente no Brasil. Eu queria aproveitar, né? Porque isso aí você já acabou trazendo, né? Muita coisa que a gente vai discutir no outro vídeo, né? Porque o tema ele é muito complexo, a gente tem muita coisa que dizer. Mas, por exemplo, no próximo vídeo, né? Aproveitando, fazendo um preview aí, a gente vai discutir quais foram as ações tomadas pelo governo e o que a pandemia, e o que a Organização Mundial da Ciência e o que a ciência propunha, né? Então, por exemplo, só para vocês entenderem, o governo propôs isolamento vertical, a OMS propunha isolamento horizontal, uso de máscaras, né? Fazer o isolamento social. O governo ele fez uma série de propostas que iam contra nessas diretrizes da ciência. A gente vai falar isso mais profundamente no próximo vídeo. Foi até bom para adiantar. E dando um exemplo prático do que você falou, Se, as pessoas estão se expondo porque elas talvez achem que estão numa categoria especial. Ontem morreu uma servidora pública do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, né? Que ela foi participar de um ato governista em Brasília. Ela foi num ônibus. Detalhe, há uma foto dela em que há duas pessoas novas com máscara e ela sem. Ela pode, inclusive, ter adquirido o vírus nessa viagem e, enfim,
Sabe? É isso que as pessoas estão fazendo. Como elas acreditam piamente nisso e acreditam no limite que elas não estão expostas, elas oferecem a vida. Enfim, no caso dela não vai poder muito ter o que dizer, porque afinal de contas ela nem tem vida mais. Ela se expôs numa caravana, num ônibus, sem máscara, numa aglomeração para ir para Brasília. Eu não preciso dizer mais nada, né? Mas esse é o ponto a que a gente chegou no Brasil, infelizmente. E aí, João, Oi, Paulo. só um parênteses, porque aí começaram a surgir algumas bibliografias. Um livro muito interessante para quem quiser se aprofundar no assunto é Para Além da Pandemia. Um outro também que tem um artigo muito importante, que é Em Tempos de Pandemia. Nesse artigo, ele busca defender a vida em detrimento da economia, para que as pessoas tenham uma noção de como são tratadas essas questões, induzindo as pessoas a ter uma noção do que vem a ser mais importante em detrimento de outro, causando o que nós chamamos aí desse falso dilema. E voltando, né, sem vacinação, da forma como vem, e eu sei que o João vai entrar nesses dados com muita propriedade, eu só queria fazer um parênteses, como é uma coisa emblemática. Então, estão refazendo as faixas etárias que devem ser vacinadas, certo, João? Uhum. Vão terminar um grupo de comorbidade e já tem aí a ventilação de alguns cronogramas. À medida em que você estabelece uma faixa etária, por exemplo, dos 49 aos 52 anos, essa população ela é de, por exemplo, como diria minha amiga Silvana Parrexan, de 50 milhões de pessoas. Só que o calendário de contratos feitos pelo Ministério da Saúde com os fornecedores é de 20. Então, existe como... As políticas, elas não estão em consonância com os organismos internacionais. Elas, ao invés de ao encontro de, ela vai de encontro a. Entende, João? Uhum. Vamos aproveitar que estamos falando de vacinação, Paulo, vamos falar exatamente isso, o cronograma de vacinação e quais foram as vacinas contratadas pelo governo. Só que antes disso, eu acho fundamental a gente ter a opinião de uma das pessoas mais respeitadas em termos de vacinação e imunização no Brasil, Gonçalo Vecina. Ele é simplesmente um dos fundadores da Anvisa, um dos homens mais respeitados no meio. Vejam o que ele tem a dizer sobre isso. Verdade. Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda sobre vacinas, o senhor concorda que os grupos prioritários do calendário de vacinação possam ser alterados pelos estados? Ou cada estado, criando a sua própria regra, vai causar ainda mais confusão ao PNI? Veja, é óbvio que nós deveríamos ter uma regra geral de vacinação que valesse. Agora, nós temos que discutir o plano de vacinação. O Brasil tem 56% da população declaradamente negra. Até agora, quem foi vacinado... 19% de negros. 56% são os negros. Só 19% foram vacinados. Está certa essa regra? Quem está morrendo mais? Os negros. Por que os negros morrem mais? Porque eles são pobres. E quem é pobre tem que todo dia ir para a rua buscar comida. E quem vai para a rua buscar comida encontra o vírus e morre. Então, nosso plano de vacinação é um plano de vacinação que foi feito olhando para o hemisfério norte, para os países ricos. Não faz jus ao que, infelizmente, nós temos aqui no Brasil. Temos que revisitar o plano de vacinação feito por esse Ministério da Saúde incompetente. Bom, tá aí, vocês viram o vídeo, né? Gonçalo Vecina, ele trouxe um dado importante. Àquela altura, haviam morrido no Brasil 303 mil pessoas e quem foi vacinado no Brasil até aquele momento, e os dados não se alteraram tanto, 19% da população era de negros. Só que isso não representa a população brasileira, né, em que negros e pardos são 56%. Há uma dissonância muito importante. Aí a gente entendeu nos outros gráficos que aos negros não é dado o direito de envelhecer, eles morrem antes. Então, eles não são imunizados porque eles não chegam na idade, eles não chegam à velhice, como foi feito no calendário do Plano Nacional de Imunização, muito corretamente, só que eles não chegam à velhice. E eles são obrigados a se expor e por isso acabam morrendo também. Então é essa perversidade que o Gonçalo Vecina deixou muito claramente pra gente. Por isso que há tão poucos negros vacinados ainda. É isso que está acontecendo. Agora vejam, já que a gente está falando em vacinação, no Brasil, até o momento, 84% dos vacinados tomaram a vacina Coronavac. Tá?
essa é a vacina que, até o momento em que esse vídeo está sendo feito, está vacinando a grande maioria dos brasileiros. Detalhe, nós só temos essa vacina por uma iniciativa pessoal do governo de São Paulo. O que foi dito sobre essa vacina? Mais um vídeo também para vocês. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que mandou cancelar qualquer protocolo de compra de doses da Coronavac, vacina em desenvolvimento pelo laboratório chinês Sinovac com o Instituto Butantan. O anúncio do acordo da aquisição das doses do imunizante foi feito ontem pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A decisão de Bolsonaro veio após repercussão negativa de seus apoiadores nas redes sociais. Pressionado por apoiadores nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo brasileiro não vai comprar lotes da vacina que está sendo desenvolvida entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac. As vacinas têm que ter uma comprovação científica diferente da hidroxicloroquina. Diferente, posso falar sobre isso aí, tem que ter a sua eficácia. Toda e qualquer vacina está descartada, toda e qualquer. O anúncio do protocolo de intenção de compra da vacina foi feito ontem por Eduardo Pazuello, após reunião com governadores. Mais uma vez, Bolsonaro desautorizou o ministro da Saúde. Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade. Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. Depois, nas redes sociais, reforçou a declaração sobre o que chamou de vacina chinesa de João Dória. E após as declarações de Bolsonaro, o Ministério da Saúde retirou do ar a nota publicada ontem que informava que o ministro Pazuello iria autorizar a compra de 46 milhões de doses da Coronavac e que investiria 80 milhões de reais para a ampliação da estrutura do Butantan e auxiliar na produção da vacina. Muito bom, aí o vídeo, né, falando que o Bolsonaro ele simplesmente ia cancelar o contrato de compra da Coronavac. É que isso aí pegou tão mal que ele teve que voltar depois, né? Mas há isso publicado, vocês acabaram de ver no vídeo, assim como viram também que ele diz que, ao contrário da vacina chinesa que ele dizia não haver eficácia, a cloroquina tinha, coisa que até hoje os estudos demonstram o contrário. Então o que fica muito claro é o seguinte, esse é um governo que aposta no que... Que nome a gente dá para isso? Que nome que a gente dá para práticas que não são respaldadas pela ciência, mas que as pessoas colocam como milagrosas? Há um nome para isso, é charlatanismo. Agora, se uma política oficial de governo é baseada no charlatanismo e não nas melhores práticas científicas, a gente precisa dizer isso. Porque nós chegamos a esse estado de coisas, entre outras coisas, por esse tipo de prática. Que fique muito claro, é a vacina da Coronavac, que até agora está vacinando 84% dos brasileiros, e o nosso quadro, que não é bom, poderia ser muito pior sem essa vacina. Isso fica muito claro, é uma política oficial do governo que pede o tratamento baseado em um medicamento que não tem eficácia nenhuma e, ao mesmo tempo, quer negar aquilo que poderia salvar vidas a vacinas, diz não abro mão disso por critérios ideológicos. Isso é a mais fina expressão de uma necropolítica, né? Você mata pessoas por ignorância, por imposição ideológica. É disso que estamos dizendo. Ô, João, fala, Paulo. E é importante, você sempre é muito cauteloso em fazer essas abordagens, assim como a nossa querida Silvana, que isso são dados que a CASAF traz e nós não estamos defendendo a política de governo ou do Estado A ou do Estado B. Nós estamos apontando os fatos e as ações que são tomadas até o momento e que enfatizam, infelizmente, essa necropolítica muito bem descrita pela Silvana Barbalho. Perfeito. Eu acho que essa colocação é importante mesmo, né? Porque tem uma estratégia atrás disso. Porque quando você coloca qualquer procedimento, qualquer texto, enfim, quando você precisa fazer uma análise sobre qualquer fato, inclusive da vida, se ela é binária, ou sim ou não, ou negro ou branco, ou de direita ou de esquerda, você sempre vai perder, né, uma parte da análise. A sua análise sempre vai ser parcial. E isso interessa muitas vezes, a esse segmento que a gente está tratando aqui, de uma gestão onde a necropolítica se impõe. Então, eu entendo, né, que dividir, né, é uma estratégia. Então, quando a gente faz aqui na CASAF esse movimento de informar,
né, de ampliar a discussão, é uma tentativa de nos levar a ampliar também os nossos olhares para uma análise que é muito mais contundente, que traz em si uma reflexão do geral, do que está acontecendo, e não uma visão parcial para atender a esse ou aquela ideologia. Perfeito, sim. Na esteira do que você está dizendo, vamos deixar bem claro, isso gerou um ato objetivo. O governo foi obrigado a ir atrás de mais vacinas, porque ele viu que a sociedade em peso pede por vacinas. Então isso gerou algo positivo. A sociedade, se ela não se mobiliza para conseguir as coisas, ainda mais no Brasil, ela não consegue nunca. A gente não pode, infelizmente, ficar esperando por governo algum. Isso gerou um efeito. E a gente pode ver aqui, esse efeito que foi gerado foi, vejam, todas as vacinas que o governo acabou contratando, né? Então a gente tem uma tabela aí, né? Vejam, a AstraZeneca, por exemplo, foi feita uma contratação de 12 milhões de doses e ela já tem um registro definitivo na Anvisa. A Coronavac foram contratados 100 milhões de doses. A Covaxin, que é o contrato da Organização Mundial de Saúde com vários países, mais 20 milhões. 10 milhões da Sputnik, que ainda não tem o registro na Anvisa, mas por aí vai. Somando com Janssen, somando com Pfizer-BioNTech, o governo tem contratado até o momento 380 milhões de doses. Até o momento, esse número pode aumentar e seria bom que aumentasse, né? Que se diga isso. Então o que nós estamos mostrando... Até porque, João, diga, Paulo. com 380 milhões não dá para dar 2 doses, porque nós somos em 220. Perfeito, seria 420, Paulo. Mas existe plano de contratar mais e que bom. As pessoas têm uma falsa ideia que assim, bom, tem que contratar o número certo, né, de vacinas. Não é isso. Há questão de perdas, né, tem o problema de refrigeração, por exemplo, né, a da Pfizer, ela precisa de condições específicas, então não é demais contratar vacina. Se tem uma coisa que nós não precisamos pensar com critérios econômicos, é contratação de vacina. Agora, infelizmente, demoramos para contratar. O que nós queremos é cada vez mais vacina, para todos. Essa é a questão. Diga, Paulo. Até porque você foi muito feliz na abordagem que não pode ser um número exato, porque já se ventila nas pessoas de terceira idade ou dos mais idosos uma terceira dose, que eles estão pesquisando se é necessário ou não. Pois é, até isso, por quê? Porque percebe-se que o sistema imune das pessoas, ela leva um tempo, né? E as vacinas, a gente precisa lembrar que tem a questão das cepas, elas são mais resistentes, talvez haja necessidade de uma terceira dose, talvez, isso ainda é uma coisa que está em estudos, para fortalecer ainda mais o sistema imune das pessoas. Enfim, é uma discussão, gente, que ela tem que ser feita de maneira séria. A ciência funciona desse jeito, com métodos, e a ciência revê os seus métodos, isso é importante, ela não é infalível, mas ela tem a grande vantagem de rever os seus métodos para estar sempre buscando o melhor. Isso é olhar com métodos científicos, né? E o que a população brasileira quer é vacina para que a gente possa voltar o mais rapidamente possível às condições, entre aspas, aí, normais de uma vida que talvez a gente nunca mais tenha. Mas enfim, isso era mostrar um pouco o panorama nesse primeiro vídeo. E é isso, gente. Mais alguma coisa antes do encerramento? Eu queria só trazer aqui um verso dos Racionais que eu acho que define muito aqui o que a gente acabou de conversar. Eles falam entre o gatilho e a tempestade, né? Sobrevivendo no inferno. Então, eu acho que é um exemplo, né? Porque os Racionais, eles são um grupo que vem das periferias, né? E eu acho que essa é uma frase, são negros que vêm das periferias e que trabalham com a cultura. Que o Achille Mbembe vai dizer, inclusive, né, que uma perspectiva de rompimento também dessa lógica da necropolítica é a cultura, que é o que, inclusive, nos sobrou, né? Buscar ressignificar a nossa subjetividade através da cultura. Então, quando eles usam essa expressão, me toca bastante, eu acho que ela expressa muito bem o que a gente está vivendo hoje, né? O que essa população negra vive hoje, né? Entre o gatilho, então, a possibilidade eminente da morte pela violência, né? Ou a tempestade, né?
que é este momento que a gente está vivendo, pandêmico, né, em que está agudizando tanto a nossa vulnerabilidade, né, não só como pessoas, como cidadãos, mas como negros e negras, né, que vivem nesse país. Então, eu acho que isso é uma reflexão que a gente precisa ter, né, como conseguir manter a nossa subjetividade, a nossa resiliência, e eu acho que um caminho possível é o caminho da arte, é o caminho da cultura. Perfeito. E para encerrar mesmo, Paulo, você pode deixar uma mensagem de solidariedade às vítimas para a gente encerrar? Sim, João. A CASAF se solidariza com todas essas famílias que perderam seus entes queridos por conta desse negacionismo, né? E que nós poderíamos acrescentar apóstrofe S, negacionismos, porque nós temos aí o neonazismo, o criacionismo, o terraplanismo, entre outros, que podem ser motivados, como no momento atual no nosso país, por interesses diversos de grupos negacionistas que são distintos entre si, mas que têm a mesma filosofia política, entendeu? E que é uma incoerência que destaca a vida de uns em detrimento de outros. É isso, João. Ok. Então vamos deixar uma mensagem final a todos. Dessa vez não nos despedimos, porque o tema, infelizmente, é muito sério, afeta a todos nós. E vamos deixar apenas uma mensagem final antes de encerrar o vídeo.